Vamos ver se agora vai. Vamos ver se vai. Que filho? Espera, mamãe. Será que foi agora? Já conectado. está no ar. Já. Então, tá. Então, boa noite para todos e todas. Hoje nosso papo será com Enio Veri, deputado federal pelo PT e está fazendo um belo trabalho na Câmara de Deputados. Boa noite, Enio. Oi, Larissa. Boa noite a todos os internautas aí que estão nos assistindo, em especial as companheiras e companheiros de Planalto e de todo o sudoeste do estado do Paraná. Eu estou falando aqui da minha casa em Maringá, então estou do outro lado do estado, e pelo jeito está mais quente aqui do que aí. Mas é um grande prazer falar com todos vocês. Um prazer nosso receber você aqui para comentar um pouco sobre o que está acontecendo no Brasil com esse presidente, assim, pode dizer meio louco, mas podemos... E o que vamos começar hoje com a vergonha. Mais um ministro que pediu a demissão. Isso já não tem nem lógica comentar isso, mas... Olha, Larissa, a saída do Nelson Teich, que ficou menos de um mês como ministro da Saúde, ele tem um símbolo muito grande, que é importante todos nós refletirmos. Olha só, o presidente Bolsonaro, ele é um negacionista. O que quer dizer isso? Ele nega a história e nega a ciência. Para ele, não houve Holocausto, para ele não houve ditadura militar, para ele, a Organização Mundial da Saúde, que é um órgão da ONU, que inclusive indica o isolamento social como alternativa para você sobreviver à pandemia do coronavírus, para ele tudo isso é besteira. Só vale o que ele acredita. Nesse sentido, quando estava ainda o ministro Mandetta, que era do Democratas, o Mandetta era um cara que apostou na ciência. Eu fui deputado federal com o ministro Mandetta no mandato passado. O Mandetta não tem nada a ver com os interesses do povo. Ele votou a favor da emenda constitucional 95, que congelou o orçamento brasileiro. O SUS perdeu 22 bilhões de reais por conta desse projeto que o Mandetta aprovou. Mas, como ministro do Bolsonaro, eram tão ruins os ministros, tão ruins, que o Mandetta era um ótimo ministro, porque perto dos outros, a gente costuma dizer aqui no norte do Paraná, que terra de cego, quem tem um olho é rei. E ele estava indo muito bem. Como a população estava gostando do trabalho do Mandetta e nas pesquisas Mandetta estava maior do que o Bolsonaro demitiu o Mandetta. E colocou um ministro, que é o Nelson Teich, que era um cara inexpressivo, um cara que não entendia de nada. Então ele falou, vou colocar um ministro fraco, porque quem vai mandar sou eu. Mas mesmo assim o Nelson Teich é um ser humano, tem autoestima. E ele viu que o que o Bolsonaro está indicando, como usar a cloroquina ou não respeitar o isolamento social, ia levar à morte de milhares de pessoas e o Nelson Teich seria o responsável. Por isso, ele pediu a demissão. Em 30 dias, foram 3 ministros, né? Foi o Mandetta, o Moro e agora o Nelson Teich. Para você ver que nem aquelas pessoas que estão perto dele querem ficar mais perto dele. Qual que será o outro a sair? Porque desse jeito vai... Olha, na nossa opinião, o próximo ministro que deve cair é o Paulo Guedes. Se você se lembrar, toda a eleição do Bolsonaro foi muito baseado que ele era incompetente, mas ele poderia ganhar do PT, por isso, né, que ele acabou ganhando muito apoio, porque os meios de comunicação puseram o PT como bandido, nos traíram, deram um golpe na Dilma, prenderam o Lula. E aí o que aconteceu? Nesse cenário, votaram no Bolsonaro quem eram os antipetistas. E o que garantia o Bolsonaro? Olha, eu vou ter ministros muito bons. E, em especial, era o Paulo Guedes, que ele chamava de Posto Ipiranga, por conta da propaganda, que é o cara que responderia tudo, que ajudaria tudo. E o outro seria o Sérgio Moro, por conta da Operação Lava Jato. O Sérgio Moro já foi, e agora há uma briga com o Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes não está concordando com as coisas que o Bolsonaro também está fazendo, e a piada é que o Paulo Guedes deve sair ainda no mês de maio.
A verdade é que ninguém aguenta um presidente como o Bolsonaro, que condena à morte até milhões de pessoas podem morrer e não admite que seus ministros façam nada diferente daquilo que o Bolsonaro entende como verdade. É por isso, Larissa, quem está nos ouvindo, é que já existe na Câmara dos Deputados 29 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro. 29. E essa semana agora que entra, nós aprovamos, na reunião da Executiva Nacional do PT, que aconteceu agora de manhã, que o PT, o PSOL e o PCdoB, junto com mais 200 entidades, MST, CUT, igrejas, associações, nós também vamos entrar com impeachment, porque, na verdade, não dá mais para suportar o Bolsonaro como presidente da República. Não, e para mim chegou no extremo quando aquele sábado ele falou que ia fazer um churrasco e convidar uns 30 amigos. Para mim, isso não é presidência. Eu acho que um verdadeiro presidente sabe o que está certo, o que está errado. Vai colocar a população em risco? Vai. Então, tem que ter consciência. Não adianta, o Bolsonaro nunca vai ter consciência. Olha, Larissa, o que você disse é muito importante. E o duro é que ele é um irresponsável, porque quando o presidente da República fala, as pessoas tendem a acreditar que é verdade. Você concorda comigo? Eu estava conversando há pouco com o vereador do PT de Paysandu, que é uma cidade aqui do lado de Maringá, o vereador Wesley. E ele falou, olha, depois que o Bolsonaro foi na televisão e disse para o povo ir para a rua, aqui em Paysandu o povo foi para a rua. O presidente da República falou. Então, o presidente da República tem muita responsabilidade porque a opinião dele acaba influenciando a população. Desculpe. E sábado, ele cancelou o churrasco. Foi andar de jet ski lá. Mas muitas pessoas foram de frente ao palácio e fizeram um churrasco lá, porque o presidente disse que tinha que fazer o churrasco. Então, nós temos hoje, e infelizmente é muita gente, 17% da população brasileira, dá algo em torno de 34 milhões de brasileiros e brasileiras, fazem o que Bolsonaro mandar. Se o Bolsonaro mandar pular no buraco, eles pulam. Nós chamamos aqueles que babam. Eu acho que a Larissa, aí no Planalto, você deve conhecer um monte assim, né? Você deve ter um monte de doido aí que, se falar dele, o cara mata, não tem? Não, tem um monte mesmo. Até eu estava comentando com o Vadir da Música, eu fiz uma live com ele, e eu falei que quando eu estava no último ano de escola, a metade da sala era Bolsonaro. Então, era ameaça, era uma coisa bem, bem nojenta de se viver. Mas a gente aprende a respeitar e aprende a conviver com esse tipo de pessoa. O que não dá é o louco como presidente. Você tem razão. Nós não podemos ter uma pessoa como ele como presidente, e, aliás, é importante explicar para quem está nos assistindo. Algumas pessoas falam assim, puxa, mas o PT vai pedir impeachment do Bolsonaro? Não é mais importante agora a gente se preocupar com a pandemia de coronavírus, se preocupar com a vida das pessoas? E, na verdade, eu estava toda segunda-feira, por ser líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, é a maior bancada da Câmara, eu faço uma reunião junto com o líder da bancada no Senado, junto com a presidente do PT, com o presidente Lula. Toda segunda tem reunião com o presidente Lula. E estava conversando com ele sobre isso. A posição do PT é o seguinte, a nossa prioridade no Brasil é salvar vidas. É ajudar a enfrentar a pandemia de coronavírus. É ajudar na solidariedade para aqueles que não têm como comer, para a gente arrumar a cesta básica, ajudar a população, fazer leis, fazer projetos para que o Brasil sobreviva a esta grande crise, que é uma crise sanitária, é uma crise de proteção social, é uma crise econômica. O problema é que, para fazer isso, que nós temos que fazer, que é salvar vidas, temos que tirar o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não tem nenhum compromisso com a vida do povo brasileiro, não tem nenhum compromisso com o conjunto daqueles que o elegeram, e, pelo contrário, para ele é mais importante a economia do que a vida. Enquanto eu sou professor de economia aqui da Universidade Estadual de Maringá, nós sempre ensinamos aos nossos alunos que a economia está para a vida, e não a vida para a economia. Se não tiver pessoas vivas, não terá economia. Por isso, a prioridade
é o isolamento social e garantir que as pessoas tenham uma vida digna. Para Bolsonaro, não interessa a dignidade do ser humano, não interessa a vida das pessoas. Para ele interessa o econômico, interessa o dinheiro. E aí, que se dane o povo. É por isso que nós estamos pedindo o impeachment dele. Porque se ele continuar como presidente, quantas pessoas nesse Brasil vão morrer? E, infelizmente, acabam morrendo os mais pobres. Aqueles que têm dificuldade de acesso à saúde pública, aqueles que moram mais longe. Por isso, nós temos que dar um jeito de colocar um presidente sério, comprometido com a população. É por isso do nosso pedido de impeachment. Eu me lembro de uma fala que eu vi num vídeo, que o Bolsonaro falou assim, que se a ditadura não fez o papel que deveria, que era matar uns 30 mil, isso vai acontecer. For ver, olha quantas pessoas já morreram com coronavírus. Esse presidente, não sei lá se tem parafuso na cabeça ou se é desmiolado mesmo. Ô, Larissa, morreram até ontem 13 mil pessoas. Na verdade, a previsão é que a partir da semana que vem morreram 844 pessoas de ontem para hoje. Deve chegar a 1.000 pessoas mortas por dia. Nós vamos passar da casa dos 40 mil mortos. Portanto, aquilo que Bolsonaro queria, ele está conseguindo. E você sabe qual é o grande problema? Você pode falar assim, mas aqui no Planalto não tem nenhum caso. Porque aqui em Maringá, que é uma cidade grande, tem uma pessoa só, tem 2 pessoas só na UTI aqui. Morreram 6 pessoas já de coronavírus aqui. Mas Maringá tem 470 mil habitantes. O problema é que a doença, se ela der ao mesmo tempo para todo mundo, não vai ter hospital para todo mundo. E as pessoas vão morrer. E aí o que é importante destacar, que, por exemplo, de São Paulo para cima, está o caos. Então as pessoas que não conseguirem ser tratadas em São Paulo vão vir para Ourinhos. De Ourinhos, elas podem vir aqui para Maringá e vão indo embora, e vão chegar aí em Francisco Beltrão, em Pato Branco, vão chegar no Sudoeste. Então, o que é preciso é que a gente enfrente a pandemia no Brasil todo, senão vai ter efeito sobre a vida de todo mundo. E, infelizmente, o nosso presidente não consegue enxergar isso, e o que eu fico muito triste mesmo, é ver que o nosso governador, Ratinho Júnior, ele comunga dos ideais do presidente Bolsonaro. Saiu a semana passada uma nota dos governadores exigindo que o Bolsonaro remetesse dinheiro aos municípios e estados que precisam enfrentar a pandemia, e dos 27 governadores que temos no Brasil, 20 assinaram a carta. 7 não assinaram. Um dos 7 que não assinou foi o governador Ratinho Júnior. Eu acho muito ruim, porque se o Ratinho Júnior concorda com o que Bolsonaro está fazendo, ficará também sob a responsabilidade do governador Ratinho Júnior as mortes que estamos tendo no Paraná e que, infelizmente, deverão aumentar a cada dia. Então, o Ratinho Júnior foi deputado estadual comigo, quando eu fui secretário de Estado, ele era deputado, tive uma boa relação com ele, sempre o achei uma pessoa inteligente e fico muito triste de vê-lo agora como governador do Estado, que é uma honra ser o governador do nosso Estado, ele ter um comportamento tão desligado daquilo que a população do Paraná precisa. Pois é, ontem eu fiz uma live com o Requião Filho. Até isso Sim. Ele te mandou um abração. Ele trabalhou comigo. Sim, aí nós comentamos que o Ratinho Júnior ele não conversa com nenhum deputado, ele não conversa com ninguém, não quer saber de conversa. Isso é meio triste para nós, nosso estado do Paraná, porque nós elegemos um governador para representar a população. Então, eu sei lá. Olha, você tem razão, muito triste. Eu dei uma entrevista para um jornal da Inglaterra, há pouquinho mesmo, antes de falar com você, eu terminei uma live e estava dando uma entrevista para o jornal da Inglaterra, e eu dizia que o Ratinho Júnior, ele é o Bolsonaro calado, porque ele não fala tanta besteira como o Bolsonaro, porque fica quietinho. Mas, em compensação, se você vê o que ele está fazendo, olha, o preço da água, da luz, a maneira como ele está tratando os servidores públicos, a maneira como ele trata os professores, a maneira como ele está diminuindo o tamanho do Estado,
a dificuldade que ele está tendo para atender a população do Paraná, ele está se comportando como o Bolsonaro. É uma pena, porque eu não votei, lógico, no Ratinho Júnior, eu não votei no Bolsonaro, mas quem votou no Ratinho Júnior e no Bolsonaro votou esperando que o governador e o presidente da República fossem pessoas sérias, comprometidas com o seu povo e queria fazer de tudo para que o povo tivesse uma vida digna. O que nós estamos vendo é exatamente o contrário. Já que você citou o Requião Filho, quando eu fui secretário do Planejamento, o governador era o Requião. Trabalhei com o Requião 4 anos, foi um ótimo governo. Requião Filho era um garoto ainda, estava estudando, faz muito tempo isso, né? Foi em 2006, foi o segundo mandato do Requião, há 14 anos atrás, e, na verdade, o Requião é a prova. O Lula era presidente e o Requião era governador. Era a prova que é possível fazer um trabalho sério no Brasil e no Paraná. Quem está nos assistindo, Larissa, se puxar a memória, quem não for tão jovem como você, e lembrar do tempo que o Lula foi o presidente e o Requião foi o governador, a vida do povo do Paraná era muito boa, você sabia? Ficava 4 anos sem subir água. A luz subia uma vez por ano quando subia. E tinha várias políticas muito boas, como o trator solidário, a entrega de bibliotecas, clínica da mulher. Teve muita coisa que nós fizemos pelo Paraná. Aumento de salário do servidor público, o professor tinha aumento maior do que os outros. A gente fez um trabalho muito bonito no Paraná. E depois que o Requião saiu, que entrou o Beto Richa, o Paraná começou a cair e cair dessa maneira como está. O que é uma pena. É uma pena. Isso prova que não é que o Paraná e o Brasil não têm condições de bem. Tem condições de bem, desde que tenhamos um presidente da República, um governador, um prefeito, pessoas comprometidas com a vida do nosso povo. Se nós temos gestores públicos comprometidos com o povo, a nossa vida vai bem. Se tem alguém comprometido com os banqueiros, com os mais ricos, com o capital internacional, a vida do povo é essa dureza que nós temos. Igual estava comentando ontem, o Ratinho Júnior é a mesma coisa que o Beto Richa, é farinha do mesmo saco. Então, claro, eu vi o que ele fez com os professores, o que ele está fazendo, então não mudou muito. E nós esperávamos que íamos. Aliás, a gente comentou isso muito, minha cadeira está mexendo, a gente comentou isso muito durante a campanha, que votar no Ratinho Júnior era votar no Beto Richa. O Ratinho Júnior era secretário de Estado do Beto Richa. Assim como eu fui secretário do Requião, é claro que eu era secretário do Requião porque eu pensava como ele, éramos da esquerda. O Ratinho Júnior pensava como o Beto Richa, um homem de direita. Pode não ser, e eu até acredito que ele não seja, desonesto como o Beto Richa, que foi preso por corrupção e tudo mais. Nem entro nesse mérito. Mas o que o Ratinho faz é apenas continuar o modelo de gestão do Paraná que o Beto Richa fez, que é entregar o Paraná na mão de uma elite em detrimento da maioria da população. Isso é triste. A população confiou tanto neles e agora ele fazer esse desmerecimento com a população que votou, não tem, é triste demais. E como... agora eu esqueci. E outra coisa, eu queria entrar na questão. Eu estava lendo algumas notícias que o Lula falou que ele não vai concorrer à presidência de 2022, né? O que você tem que dizer, assim, é verdade ou como que tá? Larissa, o presidente Lula ele tem problemas legais. O presidente Lula está livre, mas não foi absolvido daqueles processos contra ele, mentirosos. Aliás, o Moro está sentindo na carne todas as coisas erradas que ele fez quando o presidente Lula agora estão fazendo com ele. Ele está vendo como o mundo é redondo e como a injustiça acaba sendo cobrada. Moro, e se você conversou com o Vadir aqui, o Vadir deve ter dado uma aula para vocês, o Vadir é muito preparado nessa área. Deu uma aula. O Vadir foi deputado junto comigo no mandato passado, não conseguiu reeleger-se, mas o Moro, na verdade, provou ser um bandido, não um juiz. E ele está sentindo agora o que foi feito com o presidente Lula. Portanto, o presidente Lula ele não tem a legalidade para ser candidato. Ele é inelegível pela justiça brasileira. Então, ele acha que até 2022 ele pode não ser candidato. Então, nós trabalhamos de forma muito firme com a candidatura do Fernando Haddad.
E eu quero dizer para você que o Fernando Haddad foi um ótimo candidato. Mas uma coisa que o Fernando Haddad tem, e que nenhum outro candidato tem, é o PT apoiando. Olha só como é interessante, e eu quero para vocês que estão nos assistindo, para vocês avaliarem. Olha só, Larissa. A Rede Globo, os grandes canais de comunicação, moeram o PT, moeram o governo Dilma. Era todo dia batendo, até que conseguiram dar o golpe na democracia e atiraram da presidência. Mesmo assim, continuaram batendo no PT e na Dilma, no Lula. O Moro, junto com a Rede Globo, prenderam o Lula. Mesmo assim, o Lula estava lá no alto nas pesquisas, mas estava preso. O Lula, no dia 11 de setembro, a eleição era no dia 3 de outubro, tá? No dia 11 de setembro, ele chamou o Haddad para conversar. O Haddad era prefeito de São Paulo, foi candidato à reeleição e perdeu no primeiro turno, não conseguiu se reeleger prefeito de São Paulo. Olha só, no dia 11 de setembro, o Lula chamou o Haddad e disse: Haddad, você é o candidato a presidente da República. No dia 11 de setembro a 3 de outubro, o Haddad foi para o segundo turno, fez 47 milhões de votos e o PT elegeu a maior bancada de deputados federais do Brasil. Nós somos 54 deputados federais. Elegeu 6 senadores, que é a terceira maior bancada de senador. A maior bancada de governadores do Brasil é do PT, são 4 governadores. A única mulher governadora do Brasil é do PT. A segunda maior bancada do Brasil de deputados estaduais é do PT. Então, para você ver que o Partido dos Trabalhadores é muito grande, é muito forte. E olha só que bonito, né? Você é uma menina tão jovem, aí no Planalto, no Sudoeste, a gente batendo um papo. E como nós conversamos nessa live, nesse momento, no Brasil inteiro tem gente fazendo live, conversando, batendo papo, mostrando o seguinte: o partido, apesar da elite desse país, ele é muito forte. E o Lula, caso não possa ser candidato a presidente, teremos o Haddad como candidato a presidente. E eu não tenho dúvida que nós vamos elegê-lo, porque a população está comparando. O povo, muita gente ainda acha que essa crise toda é culpa do PT, mas aos poucos estão percebendo que foi tudo uma mentira, que foi tudo preparado, que aplicaram um golpe no próprio povo brasileiro. O povo hoje tem fome, está desempregado, não tem uma saúde adequada, não tem mais a universidade, tudo isso que o PT garantiu. E a população já está comparando como era a sua vida no tempo do Lula e da Dilma, como é a sua vida com Temer e Bolsonaro. E essa comparação, eu não tenho dúvidas, vai trazer o PT de volta para dirigir o Brasil. E era muito bom o governo Lula. Não tem presidente melhor que foi o Lula e a Dilma. Eles souberam governar. Eles sabiam o que era ser presidente, como ajudar a população. Você pergunta, o Bolsonaro está ajudando os mais ricos. Ele não vai ajudar um pobrezinho. Não tem. Eu acho que ele pensa só nos ricos. Olha, Larissa, você está com toda a razão. Estou convencido disso. Olha só, ele já liberou mais de 2 trilhões de reais para ajudar os bancos, para que os bancos não quebrem. Isso num dia. Ele tirou dinheiro de uma conta e pôs lá. Para ajudar os pobres, por exemplo, esses 600 reais, que é um projeto nosso do PT, que passou na Câmara, que é 600 reais por pessoa. Se for uma mulher sozinha com filhos, 1.200. Se for um homem sozinho com filhos, 1.200. Ora, era só ele ter liberado Banco do Brasil, Caixa Econômica, Lotérica, os CRAS, para pagar, todo mundo teria recebido. Não, ele deixou só na Caixa Econômica. Aquela fila gigantesca no Brasil, um em cima do outro, podendo contrair o coronavírus. Tudo aquilo que se refere para o pobre não anda. Para os ricos, anda rápido. Nós aprovamos um projeto para liberar dinheiro para as micros e pequenas empresas. Você sabe que quem mais gera emprego no Brasil não é a grande empresa, é a agricultura familiar, é a micro e pequena empresa, é a média empresa. Nós liberamos para emprestar dinheiro para os micros e pequenos a 5% ao ano. Aprovou na Câmara, aprovou no Senado e até hoje está na mão dele, ele não libera para ajudar. Então é o seguinte, para ajudar os grandes, ele é uma lebre, é um coelho. Para ajudar os mais pobres, é uma tartaruga. Essa é que é a verdade,
E é esse que é o comportamento dele. Eu não me esqueço uma fala aqui, que o Zeca Dirceu falou sobre o Paulo Guedes. Que como que é? O Paulo Guedes é o tigrão, a tchutchuquinha dos banqueiros. E para os mais pobres é o tigrão. Essa fala mesmo. Eu não vou me esquecer. O Zeca, assim, entrou para a história com isso, é verdade. Entrou. Foi a fala que mais o pessoal ainda se lembra, foi dessa fala. Porque até quando a gente eu fui nos 40 anos do PT em Beltrão, e aí ele foi reconhecido pela essa fala. Mas matou a pau essa fala dele. Mas é verdade. O Paulo Guedes só se preocupa com os grandão, porque os mais pequenos não tá nem aí. Exatamente. Isso é a história. Por isso, o que eu posso dizer para você, Larissa, para todos os internautas que estão nos assistindo, o que é importante? É importante olhar com cuidado o que está acontecendo, contar para as pessoas, explicar o que o Bolsonaro representa para a vida de cada um, o quanto ele é ruim para a vida do povo brasileiro e dizer da importância do impeachment. Agora, o que eu quero dizer a vocês todos é que não basta só o impeachment do Bolsonaro, porque se for aprovado só o impeachment do Bolsonaro, e hoje tem muita gente que quer, ele sai e entra quem? O Mourão, que é o vice. O Mourão. E aí piorou tudo. Então, qual é a proposta do Partido dos Trabalhadores? Nós queremos o impeachment do Bolsonaro, mas também queremos que seja aprovado a proposta de emenda constitucional número 37. Essa PEC é uma alteração da Constituição que diz o seguinte: quando o presidente da República for afastado por impeachment, tem que chamar nova eleição. Então, porque senão, o que vai acontecer? Vai acontecer igual aconteceu com o Collor e com a Dilma. Aplica o impeachment, mas é sempre a elite do país que acaba escolhendo quem é o novo presidente. Tiraram o Collor, colocaram o Itamar, que acabou fazendo a mesma coisa, as privatizações, a destruição do Estado brasileiro. Você não tinha nascido ainda, mas eu já era presidente do PT naquela época, aqui em década de 90, já tínhamos isso. O Itamar continuou o trabalho do Collor. Quando aplicaram o golpe na Dilma, quem assumiu? O Temer. E o que o Temer fez? Reforma trabalhista, começou a reforma da Previdência, a emenda constitucional 95, que congelou o orçamento brasileiro. Então, quer dizer, ele troca o presidente para colocar alguém para continuar fazendo as coisas ruins contra o povo brasileiro. Se tirar o Bolsonaro, assume o Mourão. O Mourão pode não ser burro como o Bolsonaro, pode ser um cara mais inteligente, pode até fazer um trabalho melhor, mas ele continuará favorecendo os interesses da elite e não do povo brasileiro como um todo. Por isso, o que nós queremos é o impeachment com a aprovação da emenda constitucional 37. Essa emenda, a autoria dela é do deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, e do deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Então, se essa PEC for aprovada, nós fazemos o impeachment e chamamos uma nova eleição rapidamente. E aí o povo vai escolher quem é que o povo quer para dirigir o país. Se continuam esses loucos ou se quer, de novo, a democracia, o respeito aos direitos, o apoio às minorias, como foi o governo do PT nos seus 13 anos. Agora eu acho que para fechar nosso assunto e coisa, e será que, tipo, na tua opinião, se entrar o Mourão, não tem perigo de voltar ao regime militar? É uma ótima pergunta para te encerrar o nosso bate-papo, Larissa. Muito boa a tua pergunta, parabéns. Olha, na verdade, por que não terá um golpe militar? Porque os militares já estão no governo. São mais de 1.200 cargos ocupados por militares no governo Bolsonaro. São 8 ministérios, além do presidente e do vice-presidente. Então, na verdade, os militares já estão dirigindo o país. Essa é que é a verdade. Agora, é claro, numa situação do impeachment, nós temos duas questões. E aí a sua pergunta é brilhante. A primeira questão, se for um impeachment por cima, sem a participação do povo, sem nova eleição, é simples. Tem vários partidos e lideranças da direita que defendem a saída do Bolsonaro. Você sabia disso? Por exemplo, a Joyce Hasselmann, do PSL, que apoiou o Bolsonaro, entrou com o pedido de impeachment.
aquele Kim Kantibiri, do Democratas, líder da nova direita, ele entrou com pedido de impeachment. Então, tem vários Frota partidos... também. Oi? Frota também entrou, né? Frota também. Então, várias lideranças da direita pediram impeachment. Esses caras da direita não querem uma nova eleição. Eles querem tirar o Bolsonaro, mas querem que o Mourão assuma. Então, isso aí não vai ser problema. Agora, caso seja aprovada a nossa proposta de emenda constitucional, que tem o impeachment e uma nova eleição, é claro que nós vamos ter que negociar com as Forças Armadas, porque as Forças Armadas faz com que garanta a segurança. Então, é claro que, se for aprovada a nossa proposta de emenda, nós vamos ter que fazer um acordo com as Forças Armadas para que seja respeitada a Constituição brasileira e para que o Brasil possa voltar a caminhar no rumo que estava caminhando, de respeito às leis, de respeito a toda a população, e que as decisões do Supremo Tribunal Federal, que é a nossa mais alta corte, sejam cumpridas. Então, é esse o desafio que eu deixo como mensagem para encerrar esse nosso bate-papo, é o desafio de conversar com todo mundo, de explicar para todo mundo o que estamos vivendo e garantir esse impeachment. Eu queria agradecer, Enio, por você ter disponibilidade esse espaço para a gente conversar, trocar essa ideia. Vou repassar o que você falou para os meus amigos da JPT. Agradeço muito mesmo. E desculpa se eu cometi algum erro, alguma coisa que não falei correto, mas... Olha, Larissa, eu agradeço muito, foi um prazer conversar com você. Eu adoro vocês do Sudoeste. Infelizmente, eu não tenho tanto tempo, é muito longe, e eu trabalho mais aqui. Mas quando eu fui presidente do PT do Paraná por 8 anos, eu estava sempre aí na sua região, fiz muitos encontros na Cessoar, junto com a Luciana Rafaim, junto com a Azuleide Macário, minha grande companheira, o Inácio, prefeito de Planalto. Então, é muita gente que eu gosto muito de vocês. E eu adoro esse jeito de falar de vocês, viu, Larissa? Eu me divirto muito com a Luciana Rafaim. Ela, quando eu fui deputado estadual, ela era deputada comigo, né? E eu falava assim, e o Rio Mareca? O Rio Mareca fica onde? Né? E ela tirava sarro, não tira sarro de mim. Então, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra, estou à sua disposição e a todos os internautas. Muito obrigado, boa noite e que Deus abençoe a todos. Tchau. Boa noite, tchau.